Então eu vou tentar mostrar para vocês alguns exemplos envolvendo análise. Desculpe. Eu sabia que eu ia espirrar. A análise de circuitos em regime permanente senoidal, tá? Eu vou, na verdade, já abordar o tema de equivalentes de Norton e Thevenin, porque eles são circuitos quaisquer que a gente quer obter uma informação, né? Então, na prática, o que eu vou fazer é utilizar esses circuitos de modo a... Vou tentar ajeitar um pouquinho aqui. De modo a mostrar para vocês alguns casos particulares, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer pelo menos dois, três exemplos, tá? Um exemplo a gente vai fazer envolvendo análise nodal, outro exemplo a gente vai fazer com análise de malhas, tá? Vocês têm nas aulas, nas aulas que foram deixadas para vocês no Moodle, uma série de outros exemplos, tá? Que eu só estou, de certa forma, complementando um pouco para dar um espaço também para eventuais dúvidas que vocês tenham. Então, por favor, não deixem de perguntar, se for o caso, tá? Eu vou tirar aqui o chat, mas é só me chamar. Eu vou tentar prestar atenção aqui também, se bem que eu tenho que estar olhando aqui o que eu estou escrevendo junto, tá? Para conseguir responder para vocês. Então, muito mais que qualquer outra coisa, a ideia é que vocês consigam tirar eventuais dúvidas que vocês tenham, tá? Então, vou criar um primeiro exemplo aqui, tá? Vamos começar com a análise nodal. Então, vamos pegar aqui, nesse caso, o equivalente Norton, tá? Não vou fazer um circuito muito grande, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu consigo só um segundinho aqui. Se eu consigo só melhorar aqui a visão para vocês. Nossa, agora piorou, só um segundinho. Normal. Eu troquei o meu sistema aqui, mas eu não sei se ficou melhor, não. Tinha que deixar um pouco mais baixo, talvez, né? Mas vamos tentar. Ficou muito alto. Opa, uma briga agora, gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer ele melhorar essa... Meu Deus, tudo que eu não queria ele fez de novo. Vamos lá. Ainda não inventaram um sistema muito bom. Esses tripés ficam muito altos. Vamos ver, vocês estão conseguindo ler? Determine o equivalente Norton, tá? Basicamente, o que eu vou tentar fazer aqui, então, é mostrar para vocês como é que a gente obteria esse circuito equivalente. Vou inventar um circuito aqui para variar, né, pessoal? Vou tentar manter uma quantidade de nós não muito grande para o trabalho aqui braçal da análise não se tornar muito maçante, tá? Afinal de contas, aqui o propósito é a gente mostrar mais um exemplo que qualquer outra coisa. Mas vamos lá, vou tentar bolar aqui um exemplinho para vocês. Tá? Esse primeiro exemplo ainda vou mostrar para vocês as fontes senoidais originais, tá, pessoal? Depois a gente já mostra com impedâncias, tá? Varia de acordo com o exercício, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês as fontes, vou mostrar para vocês o valor dos componentes, tá? Num segundo exemplo, eu já mostro daí a situação real com... real não, né? Os dois são reais. A situação já com a impedância pré-calculada, tá? Pré-definida. Então, vamos aqui, vamos lá. Vou pegar aqui. Vamos, sei lá, 100 seno de 100t, tá? Vamos pegar... Tem que cuidar aqui só para não inventar muitos nós, tá? De novo, para o problema não ficar enorme. Aqui eu já tenho 1, 2... Manter talvez aqui 3 nós. Botar uma fonte de corrente aqui, né? E a gente pode, então, determinar, tá aqui os nós que a gente vai usar, na verdade, no 1, no 2, no 3 e no 4 vai ser a referência, tá? Essa fonte aqui, dependente, ela vai ser... vamos pegar aqui e definir ela como uma tensão, pode ser uma fonte corrente controlada por tensão, pode ser, né?
Deixa eu ver o que é melhor aqui, porque daí eu poderia ou pegar direto a corrente. Vamos pegar uma corrente direta aqui. 2 vezes Ix, tá? Sendo que o Ix é essa corrente que está aqui, tá? Aqui os terminais A e B. E eu quero, então, obter o equivalente Thevenin, o equivalente Norton, perdão, visto dos terminais A e B, tá? Não dei valor ainda aos componentes, né, pessoal? Vamos botar aqui uma resistência de 50 ohms, um capacitor de 100 nano e um indutor de 500 mH, tá? E aqui um outro resistor de 100 ohms. Então, tem todos os nossos componentes aqui já dispostos, tá, gente? Eu acho até que ficou pior eu ter feito assim, desse jeito. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, gente. Eu não sei se existe, tá? Só um segundinho. Tô arrependido de ter trocado pelo tripé. Fazer o quê? Eu tô achando que a imagem tá muito pequena, não sei vocês. Melhorou um pouco? Acho que sim, né? Melhorou sim. Eu dei um zoom no celular, tá? Aí depois a gente vai... Eu vou dando aqui tentando fazer uma mágica, tá? Bom. Gente, então temos aí todos os componentes, tá, presentes. O que se nota nesse circuito, né? Como etapa 1, né? A gente tem que determinar as impedâncias do circuito, né? Então vamos colocar aqui, passo 1, né? Determinar as impedâncias e fasores. Impedâncias, tá? E fasor, no caso aqui, da fonte de tensão. Então, na verdade, pessoal, começa uma sacanagem já aqui que vocês têm que tomar cuidado, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que notar é a nossa fonte, que está aqui, né? Que foi definida como 100 seno de 100T. Então, a nossa fonte de tensão, ela é definida aqui nesse formato. 100 seno de 100T, tá? Então, só lembrar para vocês um aspectozinho, deixa eu abrir aqui para projetar aí para vocês, tá? Que vocês têm que cuidar na hora da definição. Não é muito comum, tá? Eu fiz aqui, talvez, não foi de propósito, mas talvez tenha sido um ótimo caso aqui para mostrar para vocês, porque aí eu consigo já explicar para vocês a questão da definição de fasores, que vocês já viram, tá? Mas vocês têm que tomar cuidado com esse ponto em particular, tá? Então, aqui, ó. Um fasor, pessoal. Eu vou parar aqui o compartilhamento momentaneamente, tá? E vou mostrar para vocês a lâmina, tá bom? O fasor, ele é definido, gente, para um cosseno, tá? Então, na verdade, se vocês pegarem toda aquela parte onde a gente discute aqui a definição de fasores, tá? Vocês vão ver que a transformada, que a gente chama de transformada fasorial, ela parte do pressuposto que a fonte considerada é uma fonte definida em termos de um cosseno. Maravilha? Consequentemente, tudo aquilo que a gente determina em termos de, principalmente nesse caso, em termos de fase do fasor tensão aqui resultante da minha fonte, é uma fase que é definida considerando que a onda, que é a senoidal que está excitando o meu circuito, é um cosseno. Quando a gente tem uma onda senoidal que não é um cosseno, no nosso caso, a gente tem aqui uma onda senoidal definida como um seno, tá? Então, a gente tem que fazer uma compensação da fase, que se dá pela diminuição de 90 graus da fonte original. Então, aqui é o que eu estou falando aqui para vocês. Ó. Cuidem que a definição de fasor é feita para um cosseno com amplitude positiva. Tá? Se a função no tempo não estiver de acordo com a definição proposta, a gente tem que fazer o ajuste de fase seguindo essas regras aqui. Tá? Na verdade, a regra que nos interessa é essa segunda, que me diz que para eu transformar um seno num cosseno, eu vou defasar essa senoide por 90 graus, tá? Então, na prática, o que eu vou fazer aqui agora é considerar a minha fonte senoidal. De novo, né? Eu acho que eu peguei um caso assim bem particular, tá? Não é muito comum a gente encontrar essa definição, mas ainda assim, tá? A gente tem então que pegar isso daqui, né? E fazer a compensação. A gente tem que fazer uma compensação da fase.
Consequentemente, a minha onda passa a ser definida como 100 cosseno de 100t menos 90 graus. Então, está aqui a minha compensação que eu tive que fazer em razão da definição da minha onda. Então, aqui em termos de fasor, gente, eu tenho duas informações que são importantes, né? Essa informação que vai me dar a amplitude do fasor e essa informação aqui está me dando, obviamente, a fase. Além dessas informações, a gente vai precisar da informação da frequência angular, que nesse caso está definida como... Desculpe. Nesse caso está definida como uma frequência de 100 radianos por segundo, tá? 100 radianos por segundo é a nossa definição aqui, tá? Então, com isso, eu consigo primeiro, antes de qualquer coisa, definir o fasor da fonte, né? Então, o fasor da fonte... Deixa eu puxar aqui para cima de novo. O chato é só... Eu vou ter que escrever, acho que um pouquinho mais para o lado aqui. O fasor da fonte, então, vai ser definido como fasor 100 fase menos 90 graus. Então, isso daqui é o fasor fonte, tá? Ao mesmo tempo que a gente calcula o fasor da fonte, pessoal, a gente tem que definir as impedâncias dos componentes. Para definir as impedâncias dos componentes, a gente precisa, obviamente, da frequência angular aqui, que é 100 radianos por segundo, de modo a gente conseguir fazer o cálculo das impedâncias, né? E a gente tem que lembrar também o quê? Temos que lembrar qual é a definição das impedâncias dos diferentes componentes, né? Então, é menos J, melhor dizendo. Bom, pode ser, menos J ômega C, e o ZL é J ômega L, tá? Então, usando a definição de impedância tanto para o capacitor quanto para o indutor, a gente consegue, então, fazer agora, digamos assim, a representação do nosso circuito em termos de impedâncias, tá? Vamos pegar o circuitinho aqui, vamos redesenhar ele, ok? Então, para começo de história, eu vou ter agora a minha fonte, né, que eu já defini como um fasor, de 100 fase menos 90 graus, ok? Estou tentando aqui escrever mais para a direita, mas eu ainda estou me passando. 100 fase menos 90 graus. Eu tenho aqui o resistor que não muda de valor, né? Continua 150. Eu tenho agora o capacitor que a gente consegue calcular qual é a impedância, tá? E como é que a gente vai calcular isso? Pela definição, né, gente? Vou pegar aqui. Então, eu tenho lá que o ômega é 100 radianos por segundo. 100 radianos por segundo, tá? O capacitor era 100 nanofarad, tá? Então, aqui é 100 nanofarad, tá? Multipliquei os dois, tiro o inverso, chega uma impedância aqui de J 100K. Então, aqui vai dar menos J 100 mil. Tá? Talvez eu tenha exagerado aqui no capacitor, tá? Tudo bem. O indutor, da mesma maneira, né? A gente vai pegar e vai recalcular agora, vai calcular a impedância dele em razão da frequência. O outro resistor aqui não muda de valor, né? E a fonte aqui também é uma fonte dependente, né? Ela não tem em si um valor pré-definido. Eu só vou desenhar aqui 2 vezes x. Aqui era 100. Lembrando que o nosso equivalente é visto por esses terminais, né? Então, no indutor, a gente teria uma impedância de 100, circuito altamente capacitivo. 100 vezes 500 mili. Então, vai dar mais J50. Tá? Mais J50. Então, aqui a gente tem todas as impedâncias definidas, né? Em termos de aplicação do método nodal, gente, eu não sei em que ponto vocês estão do estudo de vocês, acredito que vocês já tenham visto isso, né? O método em si não sofre nenhuma modificação, então a gente vai continuar aplicando ele exatamente da mesma forma que a gente aplicava, né? Eu vou ter aqui um nó que eu vou escolher como referência, tá? Que é o nó inferior aqui que a gente está vendo. Eu vou ter outros 3 nós no meu circuito, né? Que eu vou atribuir tensões para ele. Eu vou chamar essa tensão aqui de VA, vou chamar essa tensão aqui de VB e vou chamar essa tensão aqui de VC, tá bom? Então, coloquei ali tensões de referência
para cada um dos nós do meu circuito. E o que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que chutar correntes, né, para cada um dos elementos que não seja a fonte de corrente ou a fonte de tensão. Então, aqui eu vou dizer que eu tenho uma corrente que eu vou chamar de I1, aqui I2, o IX já tinha sido definido para a gente, né? Era essa corrente aqui em cima do indutor. E vou ter ainda uma quarta corrente, que eu vou chamar de I4, que vai ser a corrente lá em cima dos 100 ohms. A partir do momento que eu defini todos os nós do meu circuito, tá? Então, a partir do momento que eu tenho nó A, nó B, nó C, que eu defini as correntes I1, I2, IX e I4, a próxima coisa que eu tenho que fazer é determinar as expressões dessas correntes de forma a conseguir prosseguir com o meu problema, né? Então, vamos escrever aqui as expressões das correntes. E aqui tem um cuidado que vocês devem tomar, tá? Que o pessoal às vezes se passa nisso e acaba errando, tá? Acaba cometendo alguns errinhos bobos. Então, quando eu vou fazer a definição das correntes, eu já vou racionalizar as correntes que eu tenho. Aqui o I1, né? O I1 vai ser VA menos VB, em razão do sentido que eu atribuí, né? VA menos VB sobre 50. VA menos VB, fasor VA menos fasor VB sobre 50. O I2 já vai ser VB menos zero, porque aqui eu tenho a referência, né, que eu considero como zero, dividido aqui pela minha impedância, que é menos J 100.000. Tá? Então, nessa corrente aqui, a gente já tem essa corrente num formato, pessoal, que não é muito bom para trabalho, tá? Por quê? Porque eu tenho um número complexo no denominador. Quando eu montar minhas equações das correntes, infelizmente, eu vou ter que fazer eu vou ter que achar uma forma de manipular algebricamente aquela minha equação final, equação do nó, tá? E eu vou ter que achar um mínimo múltiplo comum. E, consequentemente, eu vou ter que pegar os denominadores e vou ter que trabalhar com eles, tá? Só que não é uma coisa trivial, na verdade, não é prático para a gente, tá? Achar um mínimo múltiplo comum onde eu tenha um número complexo no denominador. Então, uma coisa que a gente faz é o que a gente chama de racionalização das expressões das correntes. Como é que eu racionalizo, tá? Eu multiplico pelo conjugado. Se aqui eu tenho menos J 100.000, eu vou multiplicar por mais J 100.000, no numerador e no denominador. Por quê? Porque dessa forma, obviamente, né, eu não estou alterando a expressão original, porque isso aqui é 1, né, pessoal? Eu tenho o numerador igual ao denominador, consequentemente, essa expressão daria 1. Logo, eu estou multiplicando algo por 1, tá? Não estou alterando, na verdade, o resultado aritmético, né, desse meu cálculo, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu vou conseguir um efeito interessante, porque eu vou ter o que aqui? Eu vou ter a expressão aqui com um número complexo agora no numerador, enquanto no denominador eu vou ter esse resultado aqui, ó, menos j ao quadrado vezes 100.000 ao quadrado, tá? A questão toda é que j ao quadrado é menos 1, número complexo, né? E, na verdade, eu teria, então, aqui na expressão do meu denominador, deixa eu só ajeitar aqui, na expressão do meu denominador, eu tenho, então, na realidade, este número. O numerador continua o mesmo, né? J 100.000 VB. E o meu denominador aqui fica menos 1, que é o J ao quadrado, tá? Vezes 100.000 ao quadrado. Então, isso daqui, né, gente, é a mesma coisa que mais 1, logo não altera a minha expressão. O que significa, então, que o meu I2 passa a ser escrito dessa maneira. J 100.000 VB sobre 100.000 ao quadrado, tá? Aqui, por digamos assim, uma felicidade aqui do destino, a gente conseguiria manipular essa expressão mais ainda, mas eu vou deixar assim, tá? Vamos manter ela e a gente trabalha ela só no final, não vamos introduzir etapa mais aqui desnecessária. O I2 a gente escreveu, a gente não tem o I3, mas a gente tem o IX, né? O IX vai ser igual a VB menos VC, é esse carinha aqui, né? Então, é o VB menos o VC sobre J50. Também temos um número complexo no denominador, também é necessário o processo de racionalização. Como aqui eu tenho mais J50, o conjugado é menos J50 e menos J50, né? Em suma,
Lembrando, né, gente, se vocês não lembram, né, para um número complexo A mais JB, o conjugado desse número, é a mesma coisa que A menos JB. A gente só inverte a parte complexa, tá bom? Então, aqui deu esse resultado, que significa na prática que o meu X vai ser definido como menos, deixa eu ver aqui, vamos colocar assim, menos J50, VB menos VC, sobre 50 ao quadrado. Então, tá ali, tá? E ainda falta uma das correntes, tá? Que é a corrente I4, sendo que I4 pelo circuito pode ser definida como VC menos 0 sobre 100, que significa que é simplesmente VC sobre 100. Então, definimos as expressões das 4 correntes presentes aqui no nosso circuito. Ficou alguma dúvida, gente? De novo, vou repetir as etapas, tá? A primeira coisa, eu transformei o circuito para um circuito em termos de impedâncias e fasores. Tá? Já mostrei antes o que a gente tem que fazer, né? Eu vou pegar a frequência, vou pegar a amplitude de todas as ondas, a fase de todas as fontes, vou pegar a frequência, vou aplicar a definição da impedância, tá? E vou calcular a impedância tanto dos capacitores quanto dos indutores existentes. Maravilha. Em termos de método nodal, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que identificar primeiro todos os nós do meu circuito. Eu montei aqui um circuito propositalmente com poucos nós, né? Tem o nó A, nó B e nó C, simplesmente, tá? Para cada um dos nós, e obviamente, né, um nó comum, um nó de referência, tá? Normalmente, lembrando, o nó de referência é aquele nó que tem mais elementos chegando nele, mas nesse caso aqui poderia ter sido esse, cara, a referência também daria na mesma, tá? Mas chutei aqui um caso particular, chutei aqui embaixo. Para cada um dos nós restantes, que é o A, o B e o C, a gente atribui uma tensão. Né? Então, aqui atribui o fasor VA, fasor VB e fasor VC. Maravilha? O que mais que eu tenho que fazer? Para cada um dos componentes que não seja fonte de tensão ou fonte de corrente, que não seja uma fonte, em suma, eu vou atribuir uma corrente. Então, chutei aqui uma corrente 1, uma corrente 2, aqui era a corrente X definida pelo próprio circuito, e uma corrente 4. Em razão das correntes definidas, eu vou lá e escrevo a expressão da corrente, perdão. Nesse caso aqui, o I1, VA menos VB sobre 50, o IX, VB menos VC sobre J50, o I2, VB menos 0 sobre menos J 100 mil, e o I4 é VC menos 0 sobre 100. As expressões que tenham um valor complexo no denominador, eu racionalizo, tá? Então, eu tomo cuidado de trabalhar para que eu fique com um número real lá no denominador, que vai me facilitar depois a montagem das equações dos nós, perdão. Tá? Eu estava olhando aqui e pensando outra coisa. Tá, então tá aí. Definimos as correntes. O que eu tenho que fazer em seguida, pessoal? E aí eu vou ficar trocando a folha aqui, tá? Em seguida, eu tenho que agora definir as minhas expressões das equações. Aqui a variável de controle a gente já definiu, que era o próprio x, tá? Então eu não preciso trabalhar mais com ele. Eu preciso agora escrever as equações dos nós, tá? Então vamos lá. A equação da fonte de tensão, faltou a equação da fonte, desculpe. Equação da fonte. Lembrando que a equação da fonte aqui é bem óbvia, né, pessoal? VA menos 0 é 100 faz menos 90, né? Então, vou definir isso justamente, né? VA menos 0 é 100 fase menos 90 graus, tá? Então, tá aí definido o que significa na prática aqui. VA é 100 fase menos 90, tá? E aí, desculpe, não vou escrever as equações dos nós ainda. Eu tenho que agora matar as eventuais fontes de tensão, né? Redesenhar o circuito matando as fontes de tensão. Lembrando que matar uma fonte de tensão significa anular ela, tá? Colocar essa fonte em 0 volts, o que significa que a fonte se torna, na realidade, um curto. Tá? Então, quando eu redesenhar um circuito, redesenhando, matando as fontes de tensão, quando eu redesenhar o circuito, tá?
eu vou anular a fonte de tensão que a gente tinha, ou seja, essa fontezinha aqui vai virar um curto, tá? O que significa que o nó A vai virar um super nó e eu vou eliminar ele porque ele vai estar ligado diretamente no meu nó de referência, tá? Mas eu vou redesenhar aqui para mostrar para vocês. Então tá aqui o nó A, né? A fonte aqui foi eliminada. Tá aqui o meu capacitor, menos J 100.000. Na verdade, aqui eu não preciso mais dos valores, eu só preciso das correntes, né? Eu tenho aqui I1, I2, eu tenho aqui o IX e eu tenho aqui o I4, tá? Eu não defini de início, né? Deveria ter dito isso para vocês, mais a fonte de corrente aqui, né? Tá? Que é com valor 2X, tá? Eu não defini isso no início, mas vamos lá, aqui nó B e nó C, mas é meio óbvio para mim, porque a gente está determinando o equivalente aqui Norton, tá? Mas eu estou primeiro determinando a tensão de circuito aberto. Então, o meu objetivo aqui é saber a tensão, qual a tensão VC. Tá? Por quê? Porque é essa tensão que está entre os nós A e B que eu quero determinar aqui para o meu equivalente de Norton, tá? Bom, gente, esse nó aqui, que é o nó A, ficou conectado aqui na referência. Então, a gente tem o nó A aqui conectado na referência, o que significa que eu não necessito montar uma equação para ele. Maravilha? Eu vou desconsiderar o nó A do ponto de vista das minhas equações dos nós, tá? E aí, em seguida, o que eu faço? Eu monto as equações dos nós restantes. Então, vamos lá. Equações nodais, né? A gente sempre despreza o nó de referência ou o super nó formado com nó de referência, tá bom? Então, eu vou ter uma equação aqui do nó B, bem simples, tá? Minha equação aqui do nó B vai ser o quê? I1 ingressa, tem que ser igual a I2 mais IX que está saindo, tá? E a equação do nó C, que é o outro nó que a gente tem no circuito, eu tenho o IX entrando, a corrente aqui devido à fonte controlada entrando também, que é definida como 2 vezes X, né? Então eu tenho X entrando, 2X entrando e I4 saindo. Igual a I4. Maravilha, né? Então aí, gente, a gente definiu as equações nodais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora substituir as minhas equações aqui, eu vou formar um sistema, né? O sistema resultante vai ser formado pela substituição gradual das minhas expressões, né? No final, o meu sistema vai ter só as tensões nodais, tá? Então, bom, vamos escrever, não vamos escrever sistema aqui, vamos trabalhando, né? Trabalhando as equações. Trabalhando as equações. Deixa eu subir um pouquinho mais a folha aqui. Na verdade, eu acho que eu vou descer aqui o tripé. Trabalhando as equações, eu vou ter, então, o quê? Vamos trabalhar aqui a equação do nó B. Eu vou ter I1, a gente sabe que I1 é VA menos VB sobre 50, tá? É igual a I2, que é o quê? J 100.000 VB sobre 100.000 ao quadrado, mais o IX. Então, vamos escrever aqui o IX. O IX era menos J50, VB menos VC, sobre 50 ao quadrado. Tá bom? Então, justamente agora, gente, que eu tenho que tentar eliminar esse denominador, né, para eu conseguir montar uma equação somente com VA, VB e VC, tá? Então, eu tenho que pegar justamente os números reais aqui que eu tenho no denominador e estabelecer um MMC desses caras para eu conseguir continuar trabalhando. Então, vamos fazer isso, tá? Então, aqui o que eu vou ter na prática? Vamos lá. Eu vou ter aqui na prática. Eu vou estabelecer aqui como denominador comum o próprio 100.000 ao quadrado, tá? Então, eu vou ter aqui 100.000 ao quadrado.
Tá? E aí agora eu tenho que definir, deixa eu pegar aqui a folha para ir mostrando para vocês, eu tenho que definir como é que vai ficando cada uma das expressões, né? Então, lembrando aqui, né? Se eu tenho aqui 100 mil ao quadrado, como denominador comum, e aqui na outra expressão eu tenho 50, para saber o que multiplica VA e VB, eu tenho que fazer 100 mil ao quadrado dividido por 50. Então, vamos fazer isso daí. Daria para trabalhar melhor essa expressão, mas não é necessário, tá? 50 dividido. Deixa eu ver quanto é que vai dar isso daqui só. Vai dar um número grandão. Talvez eu dividir por 10 não vai resolver muito. O capacitor ficou muito grande, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ser 2 vezes 10 na 8. Ó, 2 vezes 10 na 8. VA menos VB, tá? Que é igual a J 100 mil VB. E agora eu tenho que fazer o 100 mil ao quadrado dividido pelo quê? O 100 mil ao quadrado dividido por 50 ao quadrado, tá? Então vamos fazer isso. 100 mil, 50. Então vai dar 1, 2, 3, 4,6. Isso. Mas isso vai ser feito o produto de 4,6 com 50. Então vai dar 2,8, certo? Sério? Exato, tá? Então vai dar aqui menos J, 2 vezes 10 na 8, VB menos VC. Tá? Então, com isso, a gente consegue eliminar o denominador, tá? E continuar trabalhando de uma forma que a gente consiga manipular melhor essa equação. Aqui a gente só tem que juntar os termos, né, pessoal? Então, aqui vai ser 2 vezes 10 na 8 VA, tá? 2 vezes 10 na 8 VA. O VB eu vou ter mais menos 2 vezes 10 na 8, menos J. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Um pouquinho aqui. 10. Meu Deus do céu. É 100 mil, né? Então 10, tá. 1 vezes 10 na 5 VB, tá? Porque eu passei isso daqui para o outro lado, né? E aqui mesmo... Ah, não. Faltou esse termo aqui. Então, menos mais JV2 vezes 10 na 8 VB, menos J2 vezes 10 na 8 VC igual a zero. Falta um quadro, né? Essa expressão dá para trabalhar melhor, o que significa que na prática ela vai ficar assim, ó, 2 vezes 10 na 8 VA, menos 2 vezes 10 na 8. Ah, não, é mais J aqui, desculpe. Então vai ficar assim. Menos 2 vezes 10 na 8. E aí agora eu tenho que somar esses dois números, né? 1 vezes 10 na 5 mais 2 vezes 10 na 8. Depois a gente vai conseguir diminuir bastante esses números, tá? Na verdade, aqui, gente, eu já poderia... Antes de eu continuar, tá? Deixa eu reduzir aqui o pepino pra gente. Como vocês têm aqui uma série de expoentes, né? 2 vezes 10 na 8, esse número aqui, né? O 100 mil virou 1 vezes 10 na 5, e aqui eu tenho 2 vezes 10 na 8 também. Eu posso simplesmente dividir todos esses valores aqui por 10 na 5, né? E aí eu ficaria com a expressão, para trabalhar um pouquinho melhor, eu ficaria com a seguinte expressão. 2 vezes 10 na 3 VA, mais menos 2 vezes 10 na 3, menos J, VB,
mais J 2 vezes 10 na 3, menos J, VB, desculpe, menos J 2 vezes 10 na 3, VC igual a 0. Aí 10 na 3 é 10 vezes 10, 100 mil, né? Então aqui vai dar 100 mil, isso. Vai dar 2.000 VA, mais menos 2.000 menos J VB, mais J 2.000 VB, menos J 2.000 VC igual a 0, tá? E aí a gente consegue manipular melhor esses números, né? Então vai ficar aqui, no final das contas, a minha equação vai ser 2.000 VA mais menos 2.000, e aqui vai ficar, olha que número, né? Mais J 1999 VB menos J 2000 VC igual a 0. Então aqui está a equação do nó. Equação do nó B, tá, pessoal? Tá difícil de escrever aqui em razão do tripé, mas deu para pegar aqui a ideia, né? Então, 2.000 VA mais menos 2.000 mais J 1999 VB menos J 2.000 VC igual a 0. Bom, nó B foi. Qual é a equação que eu tenho que escrever agora? Equação do nó C. Vou ter um trabalho similar, tá? Então, a equação do nó C era escrita como ix mais 2ix. Então, é 3 vezes ix, tá? Então, vamos simplesmente escrever como 3 vezes o ix, que é menos J50 VB menos VC sobre 50 ao quadrado, que é igual a I4. VC sobre 100. Essa daqui já vai ser mais simplesinha de trabalhar, né? Aqui eu acho 50 ao quadrado vai dar 2.500, isso? 50 ao quadrado vai dar 2.500, então eu posso deixar o 50 ao quadrado como um mínimo múltiplo, tá? Então vou deixar aqui 50 ao quadrado, tá? Como meu MMC aqui da expressão. Então aqui eu teria 50 ao quadrado dividido por 50 ao quadrado dá 1, né? Então continuaria aqui menos J 150 VB menos VC. E 50 ao quadrado dividido por 100 vai dar 25. 25 VC. Então, matamos o denominador e aí a gente consegue, então, montar a equação. Então, fica menos J 150 VB. Vamos ver aqui, mais menos 25 mais J 150 VC igual a 0. Então, tá aí a expressão do nó C. Maravilha? Então, a gente pega a equação do nó B, a equação do nó C e a equação da fonte, monta o sisteminha que vai resultar disso tudo e calcula aí a nossa expressão. Vamos aqui. Tá? Então, o meu sistema vai ser esse daqui. Equação da fonte. Cadê? Em algum lugar eu escrevi. VA igual a 100 faz menos 90. VA igual a 100 faz menos 90 graus. Tá? Equação do nó B. 2.000 VA mais menos 2.000 mais J 1999 VB menos J 2.000 VC igual a 0. E por fim, menos J 150 VB mais menos 25 mais J 150 VC igual a 0. Boto isso na calculadora e vou ter o valor das minhas tensões. Então, vou colocar aqui na HP, tá? Vou tentar mostrar aqui para vocês enquanto eu faço esse cálculo. Ok? Bom, vamos lá. Então, eu entro aqui, né? Vou fazendo aqui, entro no num solve aqui, né?
e vou na opção resolver sistema linear, tá? Vou editar a matriz aqui dos meus coeficientes. Lembrando que o primeiro número você sempre tem que botar na notação complexa, tá? Então, estou botando aqui que é o 1 vezes VA, né? 0 VB, 0 VC, que é a primeira equação lá que a gente está tendo, né? Segunda equação é 2.000 VA, então eu boto 2.000 aqui, né? O VB é menos 2.000 mais J 1999, né? Menos 2.000. Vou tentar mostrar aqui. Menos 2.000 mais J 1999, tá? E o terceiro é menos 0 menos J 2000 VC, né? Então, vamos entrar aqui o valor. 0 menos J 2000 VC. Então, só para mostrar para vocês como é que ficou as duas primeiras equações, né? É só um, né? Ele está em polar aqui. Deixa eu passar para... Agora que eu vi que está em polar, deixa eu passar para retangular aqui. Essa calculadora é mais chatinha, tá? Eu prefiro a HP velha, mas também dá para fazer, tá? Então, vamos lá. Ó, equação 1VA, 0VB, 0VC. Segunda equação, 2.000 VA, menos 2.000 mais J, 1999 VB, e menos J 2000 VC. Terceira equação é 0 VA, o VB é 0 menos J 150, tá? E o VC vai ser menos 25 mais J 150. Então, o VC vai ser menos 25 e J 150. Tá? Botei aí os coeficientes dos três. Vocês notem que usar a calculadora é a mesma forma que se usaria essa daqui, né? Vocês podem usar o que vocês bem entenderem de calculadora. A calculadora não resolve o circuito, ela só resolve o sistema no final. Mas o uso dessa calculadora é a mesma forma, né, para números complexos ou não. A gente simplesmente escreve um número complexo dentro de parênteses, né, parte real, espaço, parte imaginária, né, e fica simplesinho. Então, entre esses coeficientes, tem que entrar agora os valores, né, independentes, é 0 e 0, mas lá o primeiro é 100 faz menos 90, então vou mostrar aqui como é que a gente entra, né. Ah, meu Deus do céu, agora tem que lembrar qual é o símbolo da fase, mas vamos lá. Então, aqui eu vou botar 100, e eu acho que é Alpha Shift 6. Isso, tá? Nessa calculadora. Vocês estão vendo ali que apareceu o símbolo da fase, né? Vou botar menos 90. Lá no sistema da minha calculadora, agora ele não está mais... Não, ele está mostrando ainda como notação polar, né? 100 faz menos 90, que é o VA, né? Da primeira equação. A segunda equação, o coeficiente independente é 0. Terceira equação é 0. Então, aqui a gente tem aqui todos os nossos números, né? Notem aqui que no sistema da minha calculadora, eu vou voltar aqui de novo para retangular, e notem que ele está em graus, né? Por isso que eu escrevi 100 fase menos 90 direto, né? Senão eu teria que ter transformado para radiano. E aí, né, gente, simplesmente eu venho aqui, aperto Solve, tá? E aí eu consigo mostrar, então, para vocês os valores aqui calculados, tá? Eu vou botar aqui em notação polar, porque fica mais fácil de eu escrever aqui para vocês. Como se trata de tensões, tá? Obviamente, né, o resultado vai ser VA igual a 100 fase menos 90, que é a própria fonte. VB igual a 86, aproximadamente, né? 86,02 fase, deixa eu ver, menos 88,7 graus, e o VC vai ser aproximadamente 84,85 fase, eu tenho que mexer na calculadora aqui para olhar, né? Menos 98,2 graus. Então, tá aí as três tensões do circuito, tá? A tensão que a gente quer, que é a tensão de circuito aberto, é essa daqui, né? Que é o VOC, né? Que é a tensão que a gente quer saber
para a primeira parte do cálculo do Norton aí do meu circuito, que é a tensão de circuito aberto, tá? Então, essa daqui é a tensão de circuito aberto do equivalente. Lembrando, né, gente, que quando a gente tem uma fonte dependente, que é o caso aqui do meu circuito, né? Como o meu circuito aqui tem uma fonte dependente, eu não posso usar método simplificado, tá? Eu tenho que determinar a tensão de circuito aberto, que nesse caso aqui vocês podem ver que é a própria tensão VC, né? A tensão de circuito aberto aqui é essa tensão, né, gente? VOC, tá? Que é a tensão que a gente quer determinar aqui pro meu equivalente, tá? E depois eu vou ter que determinar a tensão de curto. Mas a tensão de curto é a corrente de curto, desculpe, tensão de curto. A corrente de curto é fácil, né, gente? Porque a única coisa que a gente vai fazer é curto-circuitar o terminal entre os nós A e B, né? Então, na realidade, a gente vai matar essa corrente 4. Então, na prática, todo o cálculo que a gente fez já vai ser mantido, né? Então, vamos para a segunda parte. Tá? Segunda parte. Então, agora eu preciso determinar... TV não é sempre isso, norte e TV não, né? Tensão de circuito aberto, corrente de curto. Determinar corrente de curto, tá? Então, eu vou curto-circuitar os terminais. Então, na verdade, aqui o meu circuito é esse daqui, né? É o mesmo circuito que a gente tinha. Não vou nem botar valores, tá? Eu só quero desenhar aqui para representar para vocês como é que ele fica, né? Aqui tem a fontezinha, tá? Tá aqui o terminal A, o terminal B, que é o que eu quero equivalente, né? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou curto-circuitar. Maravilha? Quando eu curto-circuito esse terminal A e B, o que acontece, né, pessoal? Essa resistência aqui deixa de atuar, perfeito? Em razão do curto-circuito que eu estabeleci entre os nós A e B. Consequentemente, na montagem lá do meu circuito, eu continuo tendo a equação, eu continuo tendo a corrente I1, continuo tendo a corrente I2, continuo tendo a corrente IX e a corrente aqui 2ix, tá? Só que agora, no processo de cálculo das minhas equações nodais, essa equação nodal eu não vou precisar, né? Por que, gente, que eu não vou precisar dessa equação nodal? Porque ela está agora em curto-circuito com a referência, que é aqui que eu tenho aqui embaixo, tá? Então, consequentemente, para esse circuito aqui, deixa eu redesenhar ele. Bom, vocês entenderam aqui, né? Equivalente de Norton ou Thevenin, independente. Primeira coisa que eu faço é determinar a tensão de circuito aberto. Segunda coisa que eu faço é pegar os terminais, curto-circuitar e ver o circuito que resulta, tá? O circuito resultante, nesse caso aqui, vai ser este circuito. Tá? Então, meu circuito resultante aqui vai ser a fonte, tá? O resistor que eu tenho aqui, que não me interessa mais o valor, só a corrente que eu tenho nele, né? Tá? Indutor. Agora eu tenho um curto aqui, né? Certo? E eu tenho aqui a fonte controlada de corrente, 2ix. E aí eu posso definir, na realidade, o correto, gente, é eu refazer todo o procedimento. Aqui eu teria, de novo, a minha referência, né? O vermelho aqui fica pior, né, para enxergar. Aqui eu teria minha referência, aqui eu teria o nó A, então eu botaria aqui tensão A. Aqui eu teria o nó B, então eu botaria aqui tensão VB. Aqui eu não tenho mais um nó, né? Porque agora eu tenho esse nó aqui conjunto com a referência. Então eu vou desprezar ele, tá? Mas na prática, em razão do resto da minha análise, não modifica, né, pessoal? Porque o que eu tenho aqui? Eu continuo tendo I1, continuo tendo I2, e só modifica aqui a expressão, na verdade, do IX. Mas vamos refazer todo ele do início, então. Na verdade, a minha corrente de curto é essa corrente aqui, né? A corrente ISC, que é o que eu quero descobrir, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que agora reescrever as expressões das minhas correntes. Então, vamos lá. O I1 vai ser a mesma expressão,
Vou até copiar aqui. Se eu estou aqui com a folhinha, eu já copio. O I1 vai ser a mesma expressão. Cadê? Eu estou pegando frente e verso aqui. Eu acho que eu peguei justamente o verso da folha. Mas é VA menos VB sobre 50. Não preciso, né, da expressão, na verdade. Só preciso do valor aqui do circuito. Mas tudo bem. VA menos VB sobre 50. O I2 vai continuar sendo aquela expressão maravilhosa lá. J 100.000 VB. J 100.000 VB sobre 100.000 ao quadrado. E o Ix agora, que mudou, né? O Ix fica sendo o quê, né, gente? VB menos 0 sobre, era J50. Tá? Então, aqui eu multiplico por menos J50. Menos J50 vai ficar menos J50 VB menos J50 VB sobre 50 ao quadrado. Então, tá aí as equações, né? Monto aqui as minhas... A equação da fonte permanece a mesma, né? VA, vamos escrever ela aqui, né? Fonte. VA igual a 100 faz menos 90. Equação da fonte de tensão, né? E aí, agora eu tenho que escrever as equações dos nós de novo. Então, vou escrever a equação do nó A. É a mesma, se vocês forem notar, tá? Muda o Ix, não é a mesma, não. A equação nodal é a mesma, mas a expressão não vai dar igual, tá? Então, nó A vai ser I1 que entra, e nó A, desculpe, não, né? Perdão. Nó A a gente não faz, né? Desculpe, pessoal, olha, rateando. Nó A vai virar aqui uma super malha, né? Então, vou eliminar, tá? Então, o único nó que me resta aqui é o nó B. Então, nó B, eu tenho I1 entrando, I2 e X saindo. Tá? Então, na verdade, está aqui a minha equação do único nó. O nó A eu não desenho porque é uma fonte de tensão, né? Não monto a equação, desculpa, porque é uma fonte de tensão. Então, vira um super nó. O nó que seria o C, na verdade, não existe mais, porque ele ficou em curto aqui com a referência, né? Em razão do circuito ter sido redesenhado. Só restou o nó B, tá? Então, a gente tem que definir aqui a expressão toda em razão do B, tá? Na verdade, eu só tenho as tensões VA e VB presentes no meu circuito, né? Das quais eu quero determinar qual é o valor do VB. Então, vamos lá. Tem que fazer todo aquele trabalho aritmético de novo, tá? Para a gente determinar o valor da tensão VB, né? Aqui nem vai dar um sistema, vai dar uma equaçãozinha direta. VA menos VB sobre 50, tá? Que é o nosso I1, tá? O I2 vai ser igual aqui, então, J 100.000 VB sobre 100.000 ao quadrado. Aqui o I2. E o Ix, né, pessoal, que é menos J50 VB sobre 50 ao quadrado. Então, tá aqui a equação. A gente vai ter que trabalhar com ela, tá? Vai ficar uma equação que já vai me dar a expressão direta da minha corrente. Então, deixa eu pegar mais uma folhinha aqui. Vamos lá. Vou de novo aqui estabelecer como mínimo múltiplo 100.000 ao quadrado. 100.000 ao quadrado. E vai dar os mesmos múltiplos que a gente tinha, né? Então, 100.000 ao quadrado dividido por 50. 100.000 ao quadrado dividido por 50. Vai dar 2 expoente 8, né? Isto. E vai ficar 2 vezes 10 na 8. VA menos VB, que é igual a J, 1, 2, 3, 4, 5, J vezes 10 na 5 VB, e aqui vai ficar, se não me engano, 2 expoente 8 também, mas vamos lá. 100.000, 2, 3,
ao quadrado, dividido por 50 ao quadrado, vezes 50. 2,8, exatamente. Menos J, 2 vezes 10 na 8, VB. Com isso, eu consigo eliminar meu mínimo múltiplo, tá? De modo a que eu consiga agora fazer o cálculo aqui do restante. Aqui, gente, basta a gente isolar o VB, tá? Porque isolando o VB a gente já tem o valor do VA, né? Que é 100 faz menos 90, a gente consegue calcular o valor resultante aí da expressão. Então, aqui eu vou ter... Vou deixar VA de um lado e vou botar o VB para o outro, então. Eu vou ter aqui VB... Vamos ver aqui. 2 vezes 10 na 8 VA igual a 2 vezes 10 na 8 VB. E aí eu tenho que somar esses dois números aqui, né? Então, vamos lá. 2 expoente 8 negativo. 100.000 positivo. Então vai ficar a mesmo número que a gente tinha lá, menos J. Dá para dividir tudo por 5, né? Mas ficaria aqui menos J 1,999 expoente 8. Isso, deixa eu ver. 999 expoente 8. Isto. VB. Tá? Consequentemente, né, gente? VB é igual a 2 vezes 10 na 8 VA sobre 2 vezes 10 na 8 menos J 1,999 vezes 10 na 8. Opa, desculpe. Aqui faltou vezes 10 na 8. Tá? Vezes 10 na 8 VB. Ok? Vezes 10 na 8. E aí eu tenho o valor do VB. Então, o VB vai ser aproximadamente, vamos ver quanto é que vai dar aqui na nossa calculadora. O VA era 100 faz menos 90. 100 fase menos 90. Tá? Tá aí o VA. E aí eu tenho que dividir por aquele número. 2 vezes 10 na 8 menos J1. Ah, tem que multiplicar isso também, né? Tá. 2 expoente 8 vezes. Aí eu tenho que agora dividir por aquele monstro lá. Dividido por 2. Perdão. 2 expoente 8. 1,999 negativo, né? Expoente 8. Tem que dividir esse um número pelo outro. Vamos botar em notação polar aqui só para ver. Setenta 70,73 aproximadamente, tá? Fase que é agora para ir para a direita aqui, meu Deus, não me lembro mais. Faz menos 45 aqui graus, deve ter alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo enxergar, só um segundinho. Como é que é para ir para a direita, meu Deus do céu? Usuário antigo, calculadora nem já é antiga, né? Mas para mim é nova essa daqui, eu sempre passo trabalho com ela. É que é para editar. Aqui não aparece o edit. Vamos ver, edit, veio. Pior que vai dar menos 45, bonitinho. Menos 45,01, tá? Graus. Então, tá aqui o valor do VB. A gente não quer o VB, né, gente? A gente quer, na verdade, determinar qual é o valor da corrente de curto, tá? Então, lembrando, a corrente de curto é igual ao Ix. Vocês notarem aqui, né? Não, né?
Mentira, né, gente? A corrente ISC é 3 vezes IX, né? Eu tenho aqui o IX entrando, 2 IX entrando e o ISC saindo, né? Então, eu olho, apesar de eu não precisar equacionar esse nó, para montar aqui a corrente ISC, eu preciso fazer isso, né? Então, até vou destacar aqui, né? Então, eu tenho aqui o IX, aqui vindo por cima, eu tenho 2 vezes IX, e aí é que sai a corrente aqui que a gente quer, né? Que é a corrente de curto do circuito, tá? Então, na prática, isso significa o quê? Que a corrente de curto é 3 vezes IX. Então, basta a gente calcular o valor do IX, tá bom? Então, corrente de curto é a mesma coisa que 3 vezes. O IX é menos J50 VB sobre 50 ao quadrado. Então, vamos para a calculadora de novo. Ai, ai. 3 vezes 3. Vou mostrar aqui, né? Quanto eu faço. 3 vezes menos J50. 0 espaço 50 menos. Tá? Vezes VB. VB é 70,73. Fase 45 negativo. Então tá aí. Então, é 3 vezes menos J50 vezes VB. Então, eu vou fazer o produto disso daqui, dividido por 50 ao quadrado. Então, tá aí a nossa corrente. 4,25. 4,25 fase menos 135 graus. Fantástico. E aí? E aí, agora eu tenho tudo para fazer o meu equivalente de Norton, né? Por quê? Porque eu tenho a tensão de circuito aberto. Tensão de circuito aberto, a gente tinha calculado na primeira parte, né? Tensão de circuito aberto, deixa eu achar onde é que eu coloquei ela só. Oh, meu Deus, cadê? Já acho, segundinho, onde foi? O VOC era igual a 84,85 fase menos 98,2 graus. Eu tenho a corrente de curto. Acabamos de calcular, né? O ISC, que é 4,25 fase menos 135. E aí, para eu calcular a impedância, né, gente? Impedância de Norton ou Thevenin é a mesma, né? Então, o Z Norton é a mesma coisa que o Z Thevenin, que é a tensão de circuito aberto pela corrente de curto, tá? Por isso que a gente calcula as duas para calcular o equivalente Norton-Thevenin. Então, não inventem, tá, gente? Se vocês estão em dúvida, calcular equivalente Norton-Thevenin é resolver 2 vezes o circuito. Uma vez tu resolve os circuitos mantendo os terminais A e B lá, que tu tá tentando achar o equivalente, né, abertos. A outra vez tu curto-circuita esses terminais e calcula a corrente que tem neles. Só isso. Então, vamos lá. Vai dar 84,85 fase 98,2 negativo. 84,85 menos 98,2 graus, tá? Dividido por 4,25 fase menos 135, tá? Dividido. Então, a nossa impedância vai ser uma impedância igual a aproximadamente, né, obviamente, 15,99 mais J
11,96, deixa eu ver se é isso. 11,96. 96 ohms, tá? Fantástico. O circuito equivalente, se pedirem para vocês esboçar, né, barbadinha, né? É a fonte, né? No caso é o equivalente de Norton, então é a fonte de 4,25 fase menos 135 graus, em paralelo com a impedância de 15,99 mais J 11,96. Tá aqui os terminais A e B que a gente tinha começado a brincadeira toda. Então tá aqui o meu circuito equivalente, tá? É a corrente de curto, né? O ISC, que a gente determinou, em paralelo com a impedância que a gente calculou. Se fosse o equivalente de Norton, de TVNAT, desculpe, seria fonte de tensão em série com a impedância, né? Então, é uma transformação de fontes na prática entre esses dois caras. Gente, dúvidas até o momento? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Um exemplo, né, de cálculo de Norton, que é o mesmo processo, né? Não poderia ser diferente. Só que usando aqui o método nodal junto. Mais ainda o cálculo inicial das impedâncias. Vamos fazer agora um segundo exemplo. Vamos fazer um cálculo aqui de um circuito equivalente de TV NAND aí agora, tá? Só que aqui eu vou simplificar minha vida aqui. Deixa eu ver se vai funcionar. Acho que sim. Aqui a gente vai usar método de malhas, tá? Então vamos... Deixa eu bolar aqui o circuito só. Determine o equivalente de TVNAND. Tá? Vamos lá. Nesse cara aqui eu já vou dar as fontes, tá? Aqui eu vou enfiar mais um componente aqui. Então tá aí o nosso circuito. Tá bom? Nesse caso aqui, vamos fazer o método simplificado, até para mostrar, lembrar vocês, né? Porque não temos fonte dependente, né? Quando a gente não tem fonte dependente, a gente pode calcular só um dos parâmetros, né? Ou a tensão de circuito aberto, ou a corrente de curto, tá? Nesse caso aqui, eu vou determinar a tensão de circuito aberto, tá? Então, eu vou querer saber aqui qual é a tensão entre os terminais A e B, né? Que é a tensão desse circuito aberto. E depois a gente determina a impedância equivalente vista dos terminais A e B, tá? Método de malhas, né, pessoal? É um método bem simples também, não tem nada de muito espetacular. A gente vai identificar as malhas aqui e vamos atribuir correntes de malha, né? Então, notem uma coisa curiosa antes de eu continuar. Notem aqui que eu já atribuí para vocês todas as impedâncias, né? Então, vocês notam aqui 150 ohms, 200 ohms, 50 fase 30 volts, né? Não escrevi, mas é volts, e aqui é ampere, né? Menos J 200 ohms para o capacitor, J 100 ohms para o indutor, e aqui já uma impedância mais complexa, né? 50 mais J 20, algum elemento de circuito aqui que já me entrega uma impedância pronta, né? Tanto com uma resistência quanto com uma reatância conjuntas, né? Não é só reatância pura, nem resistência pura, né? É um elemento mais complexo.
Então, tenho aqui uma corrente que eu vou chamar de A, uma corrente que eu vou chamar de B, e essa outra corrente aqui que eu vou chamar de IC. Chutei os sentidos, tá? Sim, o IC está contraposto à fonte, não importa, tá? Só chutei aqui para a gente montar. Primeira coisa que eu faço é justamente escrever equação de eventuais fontes de corrente. Então, aqui eu tenho uma fonte de corrente, que é essa fonte aqui de baixo, que me permite dizer que o IC é menos 2 vezes fase 0 graus. Por que menos, né? Porque se vocês notarem, enquanto o IC está no sentido horário, a fonte está no sentido anti-horário, né? Então está com sentido contraposto, então tem que botar um menos, né? Vocês podem manter isso daqui escrito dessa maneira, gente, mas é a mesma coisa que escrever 2 fase 180, tá bom? A gente pode compensar na fase, né? Então tá aí a equação da fonte. Além da fonte, eu vou ter que escrever a equação das malhas, né? Mas antes de eu escrever a equação das malhas, eu tenho que relembrar aqui que quando existem, não tem nenhuma, antes de continuar, desculpe, não tem nenhuma fonte dependente, o que significa que eu não preciso escrever nenhuma equação da variável de controle, mas eu tenho que agora matar as fontes de corrente, antes de eu escrever as equações das malhas, né? Matar a fonte de corrente é anular a fonte de corrente, anular a fonte de corrente significa substituir ela por um circuito aberto, então deixa de existir a fonte. O que nesse caso aqui, para esse nosso circuito, significaria isso daqui, né? Meu circuito, na verdade, ficaria só com a malha A e B presentes. Mas vocês têm que lembrar que ainda assim existe aquela corrente, tá? Eu só não vou ter a malha sendo analisada, né? Então tá aqui o circuito. Menos J200, J100, 150, 200, e aqui 50 mais J20. Mas aqui eu tenho que lembrar o quê, gente? Que aqui eu tenho a corrente IC, né? Assim como eu tenho aqui a corrente A, assim como eu tenho aqui a corrente IB, ali embaixo eu tenho a corrente IC passando aqui nos 200 ohms, tá? Ela tá passando aqui também nesse ramo, né? Mas nesse ramo aqui não afeta em nada a nossa operação. Então, com isso, eu vou montar a equação aqui das malhas. Vou ter aqui a malha A e a malha B, né? Vamos lá. Malha A. A equação da malha A, olhando aqui a minha malha A, né? Eu vou ter a menos a fonte, que é menos 50 fase 30. Eu vou ir escrevendo e mostrando aqui. Menos 50 fase 30. Aqui é a fonte. Mais 150 IA, que é essa resistência aqui com a corrente A. Mais 150 IA. Mais J100, que é o indutor, né? J100 IA menos IB, que está contraposta. Mais J100 IA menos IB. E ainda tem os 200 aqui, né? Mais 200 IA. Só que olhem agora como é que está o sentido, né? O IA está entrando dessa forma, né, gente? Nesse sentido aqui, né? E o IC está vindo no sentido oposto. Então, mais 200 IA menos IC. Então, mais 200 IA menos IC igual a zero. Ficou apertadinho ali no papel, tá? Mas já dá para a gente trabalhar. Agora aqui eu não preciso fazer nenhuma, pelo menos não inicialmente, né? Não nesse problema. Nenhuma racionalização aí é necessária, basta eu somar os termos, né? E aí eu vou ter o quê? 150 IA mais 200 IA vai dar 350 IA. Mais J100 IA. O IB eu vou ter menos J100 IB. O IC eu vou ter menos 200. Que é igual à fonte, 50 fase 30. Então, também posso reescrever isso daqui da seguinte maneira. IA vezes 350 mais J100 menos J100 IB menos 200 IC
igual a 50 fase 30. Então, tá aqui a equação da malha A. Maravilha? Vai mais rápido, né, às vezes, né? Nem sempre, às vezes. Não vão nessa história que método de malha é sempre mais rápido, que não é verdade, tá? O MB, a gente vai começar aqui, né? J100, agora eu considero que a corrente B está no sentido certo, né? Então, é J100 IB menos IA, o IB está para cima e o A está contraposto, né? Então, J100 IB menos IA, J100 IB menos IA, menos J200 vezes IB, menos J200 IB, e aqui eu tenho mais 50 mais J20 vezes IB. Então, mais 50 mais J20 vezes IB igual a zero, tá? E aí eu tenho que só somar tudo que é IA de um lado, somar tudo que é IB do outro, era isso, né? Então, menos J100 IA. Vamos ver o que eu tenho IB aqui. J100 menos J200. Vou ter 100 menos 200 menos 100, mais 20, menos 80. Então, primeiro deixa eu fazer a parte real. 50 mais 50, 20, 120 menos 80. Então, menos J80 e B igual a zero. Então, tá aqui a segunda equação, tá? Que nos permite formar o nosso sistema. Então, o meu sisteminha é qual? IC igual a 2 fases 180. Tá? IA vezes 350 mais J100 menos J100 IB menos 200 IC igual a 50 fase 30 e menos J100 IA mais 50 menos J80 IB igual a zero. Vamos para a calculadora. Tá, vamos lá. Então, vamos primeiro colocar ali o IC, né? Então, vamos começar a editar. Lembrando que o primeiro número vocês têm que botar sempre em notação complexa, tá, gente? Então, como não tem nada no IA, é 0 vezes IA, né? Então, eu boto 0 mais J0. 0 IB, e o IC é... Aí o IC basta botar 1, né? Então, 1 vezes IC, olha ali. Então, ficou 0 IA, 0 IB e 1 vezes IC. Que é para a primeira equação aqui, né? Que é IC, 1 vezes IC igual a 2 fases 180. Então, vamos agora para a segunda. IA é 350 J100. IB é... Desculpe. IB é 0 menos J100. E o IC é menos 200. Vamos ver se ficou certinho. 350 mais J100A, menos J100IB, menos 200IC. Terceira equação. Vamos lá. Menos J100IA e 50 menos J80 IB. Não tem nada no IC, então a gente mantém o zero mesmo, né? Pronto, entramos aí os coeficientes independentes, só falta agora entrar os independentes. O primeiro é 2 fase 180, tá? 50 fase 30 e 0. Resolvemos o sistema aqui.
E vamos ver o que vai dar aqui, então, nossas correntes de malha. Vou escrever aqui para vocês. IA. Deixa eu botar em notação polar também, cara. Quando é os fasores... Isso é preferência, tá? Não faz a menor diferença. Eu prefiro a notação polar, sei lá por quê. 797,5. Fase. 797,5 fase. 150,9 graus miliampere. IB. Aproximado, tá, gente? Sempre aproximado. 845,3 fase. Menos 61,1 graus, também miliamperes, e o IC a gente já sabe o valor, né? O IC é 2 fases 180. Maravilha, então temos aí as correntes das malhas, né? Tendo as correntes das malhas, pessoal, determinar o valor aqui do VOC é trivial, né? O VOC é essa impedância aqui, 50 mais J20 vezes o IB. Então, a tensão de circuito aberto é 50 mais J20 vezes o IB. Então, o VOC vai ser aproximadamente 50 fase, só um pouquinho. 50 fase 20 vezes fase 61,1 negativo. 50 mais J20 vezes o IB, né? Que é 845,3 mili, fase menos 61,1. Tá? Que vai me dar, então, isso daí. Vai dar aproximadamente 45,5. 45,52 para ser mais exato. Fase menos 39,3 graus. Menos 39,3 graus. Então tá aí, 45,52 faz menos 39,3 graus, obviamente, estamos falando em volts, tá? Vou pegar mais uma folha aqui só, gente. Falta calcular a impedância equivalente. Para calcular a impedância equivalente, a gente mata as fontes. Lembrando, né, gente? A gente só pode fazer esse método simplificado, pois não existem fontes dependentes, né? Então, a impedância equivalente a gente mata as fontes. Então, aqui a fonte de tensão vira um curto, a fonte de corrente fica um circuito aberto, né? Então, a gente vai ter na prática isto daqui. 150, J100, 200, menos J200, e aqui a gente tem aquela impedância complexa aqui, 50 mais J20. Aqui tinha a fonte de tensão que eu eliminei, aqui tinha a fonte de corrente que foi eliminada, né? A gente está procurando dos terminais A e B, né? Então tá aqui o terminal A, tá aqui o terminal B. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer aqui, né? Então, o ZAB é igual a 150 mais 200. 150 está em série com 200, né? Paralelo com J100. Em série com menos J200. E em paralelo com 50 mais J20. Então é assim, né? Esses dois aqui em série, que estão em paralelo com esse daqui, que está em série com esse daqui, que está em paralelo com aquele outro. É só ir fazendo, né?
lá de trás aqui em direção ao ZAB. Então tem que fazer o cálculo aqui. Nesse caso eu vou fazer o cálculo direto, tá? Só para vocês verem como é rápido, se vocês sabem usar bem a calculadora, né? Então vou até mostrar aqui para vocês, né? A associação séria ali, né? 150 mais 200, ó. 150, enter, 200, enter, somei. Tá? Eu tenho que tirar o paralelo, né? Então eu lembro que o paralelo é a soma, é o inverso da soma dos inversos. Então vou tirar o inverso de 350. Vou botar aqui J100. Deixa eu só botar agora para retangular aqui. Então, J100, vou tirar o inverso de J100, né? Porque eu quero fazer o paralelo. Somei essas duas aí. O inverso da soma dos inversos. Tirei o inverso, está aí o resultado da associação paralelo de 150 mais 200, paralelo com J100. Agora, boto em série com menos 200, menos J200. Série, tá aí. E aí eu tenho que fazer mais um paralelo. Então, eu tiro o inverso do primeiro, boto o segundo, que é 50 mais J20, tiro o inverso, somo os inversos, tiro o inverso de novo, está em impedância equivalente, 51,1, 51,08, para ser mais bonitinho. 51,08 menos J 4,93 ohms. E aí, né, pessoal, o nosso equivalente aqui nesse caso é bem óbviozão, né? É o nosso VOC, que era 45,52 fase menos 39,3 graus, em série com essa impedância aí de 51,08 menos J, 4,93. Tá aqui o terminal A, tá aqui o terminal B. E eis, então, o equivalente de TVNAN, desculpe, sendo calculado pelo método de malhas, tá? Usando aqui o processo simplificado, porque como não existia fonte dependente, eu podia matar as fontes independentes resultantes e calcular a impedância, que nem eu fiz aqui, tá? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? O que existe aqui, né? Digamos assim, de novo. O que tem de novo é a noção de fasor, é a noção de... é o trabalho algébrico com números complexos. Se vocês forem ver, até em termos de leitura, acredito que vocês estejam lendo aí o livro recomendado, né, o livro texto da disciplina, tá? Vocês vão ver que tudo aquilo que vocês viram até então, né, as técnicas de trabalho, as leis básicas, né, de circuitos, etc., os equivalentes, os teoremas, os métodos de análise, eram, sei lá, 6, 7, 8 capítulos, né? Incluindo aí a parte de circuito RC e RLC. RC, RL e RLC, né? Que são dois capítulos, um capítulo para o RC e RL e outro capítulo para o RLC. E enquanto que o circuito em regime permanente, apesar de ser uma coisa que a gente usa muito, porque o nosso mundo, a gente trabalha muito com corrente alternada, obviamente, né? É um capítulo, né, do livro. Por quê? Porque, em essência, tirando a noção de fasor e a noção de impedância, são os mesmos métodos, as leis de Kirchhoff continuam as mesmas. Eu mostrei para vocês lá numa videoaula lá, inclusive, né, mostrei que a lei de Kirchhoff continua a mesma, mostrei que a lei de Ohm continua a mesma, mostrei que todas as definições de associação, série, paralelo, conversão estrela-triângulo, tudo continua igual. Método de malhas e método nodal continua igual, equivalente norte e equivalente TVNAN continua igual, tá tudo virtualmente continua igual. Então, o que a gente tem de diferença aqui? O trabalho algébrico, né? O chato de tá tendo que trabalhar com números complexos toda hora, né? Aqui eu não fiz o procedimento de desenvolvimento aqui numérico aqui da nossa solução, mas lá em 2 ou 3 aulas, inclusive, eu fiz isso, né? Eu mostrei para vocês como é que a gente faria o cálculo se não tivesse calculadora, né? Que seria um inferno, né? Eu teria que estar convertendo de polar para retangular, retangular para polar, para estar fazendo soma, subtração, para estar fazendo divisão. Por isso que eu tinha falado lá para vocês no início que era interessante sempre ter uma calculadora boa que permitisse trabalho com números complexos, senão
o trabalho algébrico fica muito pesado, tá, pessoal? Tanto que essas calculadoras foram justamente desenvolvidas para engenharia, para as áreas de engenharia, né, para o cara conseguir fazer cálculos mais pesados que exigem, né, um trabalho maior, senão a gente teria essencialmente aí que está usando outros mecanismos de cálculo que nem existem mais, né, tipo régua de cálculo, tá, que se usava antigamente para tentar facilitar esse procedimento todo aí que vocês estão vendo, que é bastante trabalhoso do ponto de vista algébrico. Óbvio que um carinha desses daqui facilita barbaramente, né? Mas não é a única, tá, pessoal? Existem calculadoras, vários modelos hoje em dia que permitem fazer as mesmas coisas em essência. Um MATLAB da vida, vocês conseguem fazer a mesma coisa também. Tem outras soluções aí que permitem vocês fazerem esses cálculos, tá bom? Eu vou parar por aqui, tá? Eu acho que em termos de exemplos aqui mostrando, a menos que exista alguma dúvida de vocês, eu já mostrei aqui as aplicações, tá? Os métodos são os mesmos, vocês têm a lista de exercícios, já está colocada lá no Moodle faz algum tempo. Tem mais um conteúdo que eu peço para vocês estudarem, que é o conteúdo de potências, tá? Potência em regime permanente senoidal. Do ponto de vista de cálculo, gente, não é nada espetacular, basicamente, né? Se a gente tem aqui a tensão e a corrente, a gente calcula a potência aparente, né? Que é fator tensão vezes fator corrente. E aí a gente só tem uma definição conceitual do que é potência aparente, potência reativa e potência ativa, tá? Que vai formar o famoso triângulo de potências, tá? E aí na aula que vem, semana que vem eu marquei mais um encontro síncrono, para daí a gente fazer alguns exemplos envolvendo cálculos de potência, tá? Mas é uma coisa, assim, comparado com todo o restante aí, gente, bastante simples, acredito eu, tá? Existem algumas aplicações práticas que talvez vocês tenham curiosidade, que a gente pode conversar semana que vem, depois de vocês darem uma estudada, que é, sei lá, banco de capacitores, por exemplo, né? O que acontece se a minha... que interessante, né? O que acontece se o circuito equivalente da minha casa é predominantemente indutivo, né? Fator de potência, né, gente? Indutivo. O que vai acontecer, né? Por que eu vou compensar com banco de capacitor? Tá? Justamente porque se o meu fator de potência é indutivo, significa que o meu circuito é predominantemente indutivo. Aqui não, né? Esse circuito é predominantemente capacitivo. Como é que eu sei, né? Por esse sinal aqui, né? É menos J. Se fosse mais J, seria predominantemente indutivo, né? Vocês vejam só, como é menos J, ele é capacitivo. Então, esse circuito aqui até não teria um problema muito grande aqui para a rede, né? Potencialmente, precisaria calcular ainda o fator de potência. Mas esse seria um fator de potência capacitivo, não indutivo. Aí vocês vão ver fator de potência, vão ver tudo isso e a gente faz alguns exemplos discutindo essas coisas na aula que vem, tá? Mais conceitual na aula que vem, em termos de, como é que eu obtenho as potências, né, diferentes, como é que eu calculo o fator de potência, tá? Do que qualquer outra coisa, tá? Não, a gente não vai se preocupar tanto com a solução desse circuito, muito embora, de repente, a gente pegue um circuitinho simples aí, só para mostrar que poderíamos calcular todas as potências, tá, no circuito em questão, mas essencialmente é uma coisa mais, digamos, conceitual do cálculo das potências que qualquer outra coisa. Uma coisa interessante de falar e destacar, tá, pessoal? Que continua valendo o princípio básico que vocês viram tal, em eletricidade básica, não sei se o professor comentou com vocês, tá, isso, ou não. Continua valendo o princípio, tá, gente? Esse daqui existe o princípio da conservação da energia, né? Nada, o que vocês conhecem por vários termos, né? Mas aquele nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não pode existir num circuito, né? Perda de potência, né? No circuito fechado, né? Óbvio. Então, esse circuitinho aqui, se eu somar todas as potências existentes nesse meu circuito, tem que dar igual a zero. Isso continua valendo, tá? Não sei se vocês conhecem esse método de verificação da análise, tá? Mas vocês podem fazer uma verificação da análise de um circuito somando todas as potências dos elementos do meu circuito. O orçamento de potência, que a gente chama, sempre tem que dar nulo. Tá? A menos que vocês tenham um elemento ativo, tá? A menos que exista um transistor, etc., que esteja drenando e entregando potência para um outro elemento, tá? Mas aí tem uma outra parte do circuito que vocês não estão vendo, que é uma possível carga, tá? Mas nesse tipo de circuitinho aqui, que é linear e passivo, vocês necessariamente vão ter um orçamento de potência nulo. Vocês vão somar todas as potências, tem que dar zero. Não importa, tá, se é reativo, ativo, não, vai sempre somar tudo zero, tá bom?
Ficou alguma dúvida aí, gente? Falei bastante. 1h30 aqui, falando sem parar, praticamente mais de 1h30. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Eu respondi, eu não me lembro quem é que perguntou ali no início, tá? Eu respondi, vou responder de novo aí, só reforçando isso. Vocês têm semana que vem uma aula, na outra semana a prova final. No calendário eu não controlo, né, pessoal? Não tem o que fazer, esse é o calendário que criaram aí pra gente. Essa semana que vem, dia 30, vocês têm uma aula daí pra gente discutir sobre potências, exemplos, de novo com potências, né? A parte teórica eu deixo para vocês lerem lá e assistirem a videoaula antes. Então, vocês têm, na semana que vem, uma aula com exemplos sobre cálculos de potências. Na outra semana, vocês têm a prova final. E na outra semana ainda, vocês vão ter daí as recuperações, tá? Vocês vão ter a recuperação da primeira prova e a recuperação da segunda prova, tá? Só para ficar claro. Aí eu vou pegar aquelas provas e vou reabrir com prazo para vocês fazerem, para que vocês consigam fazer uma segunda tentativa de cada. Tá bom? Ok? Não tendo nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui hoje, tá, gente? Boa noite. Boa noite. Tá ok, boa noite. Até mais.